Os atributos de Deus, ou as suas qualidades, por assim dizer, expressam aquilo que o Senhor é e também são uma forma de revelação. Através dos seus atributos, nós conhecemos a Deus ou o Senhor se faz a conhecer a nós. Ao longo da história, os teólogos pensaram em várias classificações para os atributos divinos. A classificação mais comum e a mais útil é classificarmos os atributos de Deus em atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que existem apenas no ser divino, que ele não comunicou ao homem por ocasião da criação. Entre esses atributos estão incluídos a eternidade, a imutabilidade, a infinitude, a simplicidade divina, a aceidade ou autoexistência. Todos esses atributos existem apenas no Senhor. Você não encontra nenhuma correspondência desses atributos na criatura. Por exemplo, a eternidade. Deus é o ser que é desde toda a eternidade. Ele nunca teve um princípio. Ele também nunca deixará de ser. Ele nunca terá um fim. Não apenas isso, a eternidade também tem relação ao fato de Deus viver fora do tempo. Ele não é sujeito ao tempo. Ele não está sujeito ao esquema passado, presente e futuro como nós estamos. Um teólogo, Louis Berkhoff, vai dizer que a eternidade divina significa que Deus vive num eterno presente. Todos os eventos da história estão patentes diante dos seus olhos. Isso não pode ser imaginado a respeito do homem em nenhum grau. A infinitude divina, apenas Deus é infinito, ele não é limitado por nada. Ele não é limitado espacialmente, ele não é limitado temporalmente, ele é infinito. Só ele é imutável. Não há nenhuma mudança no seu ser, não há nenhuma mudança na sua essência, nas suas promessas, nos seus propósitos. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Apenas Deus existe por si mesmo. Não é dependente de nada, ele não é dependente de ninguém para existir, enquanto que nós somos total e completamente dependentes dele. Então, esses são os atributos incomunicáveis de Deus, e há também aqueles que são chamados de os atributos comunicáveis, que, como o nome expressa, são atributos que Deus compartilhou conosco ao nos criar. São atributos que ele comunicou ao homem por ocasião da criação. Você pode pensar entre esses atributos no amor, a capacidade que o ser humano tem de amar, na misericórdia, a capacidade que o homem tem de colocar o seu coração na miséria para ajudar aquele que sofre, justiça, conhecimento, vontade, poder. Todos esses atributos e muitos outros são atributos comunicáveis. O que você deve ter em mente é que mesmo quando falamos de atributos comunicáveis, aqueles que existem em nós, eles são apenas uma chispa, um vislumbre de como existem em Deus. Pense, por exemplo, no poder. O ser humano recebeu o poder da parte de Deus, mas esse poder é limitado. Apenas Deus é aquele que tem todo o poder. O ser humano recebeu de Deus a capacidade de conhecer as coisas, mas nós crescemos em conhecimento, conhecemos aos poucos. Nosso conhecimento também é limitado, ao passo que Deus, ele conhece todas as coisas num ato simultâneo e simples. Ele não precisa aprender. Ele simplesmente já conhece todas as coisas. E conhece não só aquilo que existe, não só aquilo que vai acontecer, como também conhece aquilo que poderia acontecer, mas não vai, porque ele não decretou. Em Mateus, no capítulo 11, ali por volta do verso 20, Jesus demonstra saber que se as cidades de Tiro, Sidom, Sodoma, se essas cidades tivessem visto os milagres que ele realizava, se elas tivessem ouvido a sua pregação, há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Ele sabia disso, mas essas coisas não aconteceram porque elas não foram decretadas pelo Senhor. O estudo dos atributos de Deus serve, entre outras coisas, para fazer com que nós coloquemos a nossa boca no pó, percebendo quão grande é o nosso Deus. Mesmo os atributos comunicáveis, nele tudo é perfeito, ao passo que em nós é tudo sombra, é tudo limitado, mas ainda assim devemos ser imensamente gratos
por aquilo que ele compartilhou conosco.